Saber argumentar, pensar e agir eticamente, definir conceitos. A filosofia é tudo isso e muito mais. Por isso mesmo, ela deve estar presente nos cursos do ensino médio, mais do que uma história da filosofia. Se um de seus princípios é a dúvida, eu quero saber agora como esse material pode ser transformado num projeto interdisciplinar. Vamos conferir? Nós vamos começar pela história. E não é pela história da filosofia não é, Fernando? Não é pela história da filosofia. Talvez um pouco pela história da educação. Porque uma das melhores ideias que veio ao grupo depois de assistir o vídeo é que a nossa escola, ela é muito ensina demais a responder. O professor é especialista em ensinar o aluno a responder algumas perguntas que ele já fez. Uma das coisas que nós pensamos é, vamos inverter um pouco. Vamos ensinar a perguntar? Vamos tentar conversar, professores, com nossos alunos, para que eles saibam fazer boas perguntas, para que eles se movam em direção à curiosidade, para que eles tenham dúvidas, para que eles encasquetem com alguma coisa e pensem muito seriamente sobre isso, sobre o que é ter dúvidas. Para que a gente precisa dessas dúvidas para satisfazer a nossa curiosidade, como atiçar a nossa curiosidade. Muito do nosso projeto de hoje vai nesse sentido. Vamos trabalhar com os alunos um pouco sobre o que é perguntar. Como Sócrates, que perguntava sobre tudo. E nessas perguntas sobre tudo, ele se mete em enrascada. Na época da própria democracia ateniense, como a gente vê no filme, ele é perseguido por perguntar demais. E como as perguntas são um pouco a base da filosofia, né? No passo seguinte, acho que o Eduardo podia conversar um pouco sobre a maiêutica. Você sabe que é uma coisa bastante interessante, antes de passar para o Eduardo, o Einstein era considerado um mau aluno, entre outras coisas, porque ele perguntava demais. Né? Os professores diziam assim, mas sai daqui, rapaz, você pergunta muito. Quem pergunta deixa os outros bastante constrangidos, é isso, Edu? Deixa, né, e faz pergunta difícil, mas toda a filosofia nasce das perguntas difíceis, propriamente. E a nossa intenção é começar mesmo a instigar os alunos a cada vez mais perguntar. Né? Para quem a gente vendo o documentário, tem uma passagem que é uma dramatização do Sócrates dialogando com Trasímaco. Né? Veja, o Sócrates era capaz só de perguntas conseguir extrair do outro alguma coisa que ele ainda não tinha pensado. Né? Então, acho que o começo para toda a filosofia é perguntar um pouco pelo sentido daquilo que a gente está dizendo, pelo sentido das palavras que a gente costuma usar. Né? E tem palavras que de tão usuais, que a gente está acostumado a falar, que a gente diz e se confunde. Né? Eu costumo, com os meus alunos, a começar a trabalhar, por exemplo, perguntando para eles o que é natural, o que é comum. Né? O que é normal? Porque são três palavras que a gente costuma usar mais ou menos no mesmo sentido. Né? A gente diz que é natural almoçar ao meio-dia, por exemplo, né? Como é comum almoçar ao meio-dia. E conforme a gente vai separando essas coisas, ou seja, natural se refere à natureza. Bem, já não é mais natural almoçar ao meio-dia. Né? Natural almoçar, comer quando se tem fome. Né? Comum. Bem, comum tem a ver com o quê? É comum homens andarem de saia? Não, aqui, nesta comunidade. Mas em outra comunidade, por exemplo, na Escócia, é comum. Né? E o normal, o que é o normal? Tem a ver com a norma. Né? Tem a ver com alguma regra. E veja, isso para os alunos, você pode trabalhar com exemplos assim. É natural os alunos conversarem durante a aula? Ou é comum? Mas, ainda que seja comum, não pode ser normal, enquanto o professor, estiver falando. E eles passam a pensar um pouco mais assim, que palavra é que eu devo usar? Né? Já é um bom começo, um bom exercício de filosofia esse. É verdade. E antes que os escoceses fiquem ofendidos, né, quando a gente está falando de saia, aqui nós estamos falando o popular kilt, né, que é uma roupa tradicional, né, e que não significa que os homens estão simplesmente aderindo às saias. Apesar de que isso faz parte da moda. Né? Recentemente, alguns homens estavam mesmo se vestindo com saias, mesmo por aqui.
né? O que também não muda absolutamente nada, né? Muda sim esse próprio conceito de normalidade, o que é normal e o que não é normal. Aliás, normal é perpendicular também à superfície, né? Quer dizer, isso já traz aqui uma interdisciplinaridade forçadíssima, na verdade, por causa dessa brincadeira com a matemática. Mas é certo que a matemática está bem presente também nesse problema, né? Nessa questão. Então, Valmir, você sabe que essa ideia que o Eduardo está trazendo das perguntas difíceis, né? A matemática tem muita pergunta difícil e que muitas vezes, assim, no trabalho ali de sala de aula de algum tema, a gente até acaba não percebendo toda a dificuldade, a engenhosidade que pode estar por trás de um determinado conceito, né? A ideia do infinito, por exemplo, é uma ideia fabulosa para se trazer para a sala de aula e discutir com uma profundidade um pouquinho maior, né? Então, por exemplo, uma situação clássica de matéria, de conteúdo de aula, que é a de discutir os racionais, os números racionais e suas representações decimais, né? Então, o professor normalmente faz a passagem das dízimas periódicas para as razões, né? Para as frações. Essa passagem, ela é feita igualando uma dízima periódica a x, multiplicando por 10 dos dois lados da igualdade e subtraindo membro a membro, o que faz com que desapareça o período, né? Os números que se repetem depois da vírgula. Mas para desaparecer esse período, você tem que assumir, por exemplo, que dados dois conjuntos infinitos, mas um tendo um elemento a menos que o outro, os dois conjuntos continuam com infinitos elementos. Porque essas casas depois da vírgula, quando você multiplicou por 10, você tirou uma casa da vírgula. Você está subtraindo, então, dois conjuntos com infinitos elementos, mais um deles com um elemento a menos. Ideias como essa sobre o infinito podem ser muito exploradas dentro da sala de aula. Essa questão de fazer perguntas é fundamental, é essencial. E eu acho que todo o trabalho está sendo feito nessa direção. E daqui a pouquinho nós vamos mostrar outras perguntas importantes que são feitas aqui em História, em Filosofia e em Matemática. Mas como que eles chegaram a esse trabalho? Vamos conferir? É natural que a gente almoce meio-dia? Ou é comum? Ou é normal? Aquelas brincadeiras que a gente faz da foto, sabe? De tirar uma foto assim com o cara lá atrás para dar a impressão que ele está na palma da sua mão. Quer dizer, isso é verdade ou é mentira? Né? O que é infinito? É possível operar com o infinito, né? O infinito também é assim. É uma coisa que você usa. É uma palavra que está presente. Não é? Eu falo assim, como é o tempo. Como para a geografia, para definir espaço. Para a geografia e para a física. Eu posso falar de infinito no sentido matemático, né? Ou infinito como simplesmente aquilo que não tem fim. Colocar problema onde o cara não viu o problema. Instaurar a dúvida para ele poder perguntar. Mudar o olhar. Né? Ver aquilo de um olhar diferente. Né? Que é a ideia lá do Matisse de olhar as coisas com olhar de criança, como se estivesse vendo pela primeira vez. A discussão que você trouxe também de neurociência, eu acho que também é interessante. Eu acho que depois a gente precisa fechar, né? Porque a gente está abrindo isso aqui para o mundo, hein?